Olá, boa noite. Eu me chamo Cláudio, estou aqui para que a gente possa trazer uma reflexão importante para as nossas vidas, um estímulo, para as nossas ações diárias, que é a necessidade da caridade, onde Kardec, nas suas obras, sempre cita, sempre nos esclarece e sempre evidencia a importância disso em nossas vidas, da prática da caridade, para a nossa evolução espiritual. Então eu vou aqui citar uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, onde num dos pontos coloca-se a necessidade da caridade. E Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 7 e no versículo 13, ele já evidencia, ele já esclarece para nós o quão importante é a caridade em nossa vida. Então ele fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver a caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas e tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver a caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver a caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade, ela é paciente, é doce, benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Então aqui ele coloca, Paulo evidencia mesmo para nós, ele traz ali à tona que a caridade realmente é fundamental. E o que vem a ser mesmo essa prática? Como que a gente pode definir isso para que a gente possa entender melhor essa questão? Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, ele coloca para nós qual que é o sentido, o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entende Jesus. E é uma resposta curta, mas que traz para nós realmente um entendimento do que vem a ser caridade. A caridade é benevolência para com todos, ou seja, bondade para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, nessas três ações, o que fizermos dentro dessas três ações, nós estamos fazendo prática da caridade. Bondade para com todos, sem distinção. Indulgência, ou seja, misericórdia, o entendimento das imperfeições alheias, das pessoas e até mesmo das nossas, e o perdão das ofensas. Então a caridade, ela é ampla, ela, desde que venha as ações dignifiquem a quem está recebendo, nós estaremos fazendo a prática da caridade. A caridade, a prática dela, ela não pode, porque caso contrário não está sendo feita a caridade, ela não vem a humilhar a outra pessoa que está recebendo,
ela não nos coloca, quem está praticando, não é colocado numa situação de superioridade frente a quem está recebendo. Isso não pode acontecer. Caso aconteça situações assim, nós não estaremos fazendo a prática da caridade. A gente está com outras ações que não seja caridade. A caridade, ela vai desde, da dignificação, do atendimento das necessidades físicas, caso a pessoa necessite. Muitas das vezes a gente precisa sim, fazer a doação de um alimento para quem passa fome. É o momento, é a oportunidade que nós temos de fazer a prática da caridade para quem precisa disso no momento e que tem a sua importância. A doação de mantimento, a doação de uma vestimenta para quem, uma coberta para quem passa um frio, para quem não tem o que vestir, para quem não tem o que calçar. Isso é importante, essa sustentação, essa dignificação da pessoa humana, de um espírito. Isso é bondade, aquela bondade, aquela prática desinteressada, é o simples desejo íntimo de cada um de realizar uma ação, para poder ter o sentimento realmente que está interligado e auxiliando aquele que precisa e tendo aí a convicção que possa ajudar. Isso é a bondade. Assim como também nós temos a caridade praticada nas questões do espírito, as questões morais. A pessoa que passa por um momento de sensação de abandono, na qual a gente estende ali os nossos ouvidos para poder ouvir. Isso é uma prática da caridade, porque naquele momento é que a pessoa precisa. A gente poder mostrar para essa pessoa que ela é importante na vida e que estamos todos interligados. Muitas das vezes a gente faz uma demonstração que a pessoa não é inútil, ela é sim muito útil, e só o fato de estar aqui, ela tem a sua utilidade, a sua importância. E assim quem nos concedeu a vida reconhece isso. Porque a gente observa no nosso dia a dia tantas situações que tentam nos desmerecer, tantas pessoas na prática se colocando numa situação de superioridade sobre nós, diminuindo a nossa autoestima, tirando aí as nossas, os nossos sonhos, os nossos desejos, tentando minar tudo isso. E nós devemos fazer o contrário. Nós devemos ter ações e atitudes benevolentes, de bondade para com as pessoas. E isso é um sinal para nós de maturidade espiritual. Importante, um termômetro importante para que a gente possa entender a nossa situação enquanto maturidade espiritual, enquanto amadurecimento. Qual o caminho que nós estamos seguindo? Muitas das vezes, deixarmos de entrarmos em uma discussão mais acalorada no nosso ambiente familiar, nosso ambiente de trabalho, ou mesmo na sociedade na qual estamos inseridos, é uma prática da caridade. Saber recuar a certas situações, entender a imperfeição do outro, tentar compreender o que o levou a praticar aquilo. Isso também é uma prática da caridade. Saber ceder, saber falar as palavras certas na hora certa, saber ouvir, estender a mão, ser solidário, ser fraterno. Isso são atitudes caridosas. E o perdão, o perdão das ofensas, até o nosso, aquela que nós praticamos com os outros, conosco mesmo. É importante a gente se perdoar. Porque caso contrário, se assim não fizermos, temos a tendência, de nos punirmos
como algo que a princípio seria corretivo, mas é na verdade destrutivo, que mina as nossas potencialidades, que mina a gente acreditar numa amanhã melhor. E o interessante é que a caridade, nós não necessariamente precisamos estar vinculados a uma instituição religiosa. A religiosidade é importante. Muitas das vezes, uma instituição religiosa, ela é importante para fazer o que nós estamos fazendo aqui. O entendimento disso, a importância disso em nossa vida. O quão necessário é praticarmos, exercitarmos no nosso dia a dia isso. Para poder compreender as consequências disso na nossa vida. Mas a prática da caridade independe da vinculação religiosa, independe do grau de instrução. Se é rico, se é pobre materialmente, não importa. Nós conseguimos fazer. Basta ter o desejo, a iniciativa e estar ali com o pensamento e o sentimento voltado para querer praticar. Isso é importante. E isso que vai fazer uma grande diferença na nossa vida. E na vida das pessoas. E assim também estaremos contribuindo para o melhoramento, para a melhoria em relação ao meio no qual estamos vivendo. Somos seres individuais, princípio inteligente, individual, mas estamos conectados, interconectados. Principalmente o que estamos aqui vivenciando. Então nós temos que ter um olhar em relação a isso. Enxergar as necessidades também do outro. Não pensar somente nas nossas. Porque isso é uma atitude egoísta. E o egoísmo é contrário à caridade. Nós não temos que pensar que nós temos prioridade sobre os outros. Não é assim que funciona, né? E olhar as necessidades dos que estão ao nosso redor e procurar auxiliar, isso sim se faz valer a prática da caridade. Tão essencial para o bem-estar e tão importante, né? Uma prática tão importante porque ela gera ali consequências muito boas, positivas, tanto para quem está praticando, quanto para quem está recebendo. Ou seja, todo mundo sai ganhando com isso. Nós não fazemos pensando nisso, não podemos, não é assim. Mas nós temos que consequências boas. Então nós temos que nos conscientizar disso. Fazer independente de qualquer coisa. A questão de estar fazendo barganha, fazendo negociata. E não é assim. A prática da caridade, ela é diferente disso. É fazer pelo desejo de assim fazer. Independente de qualquer coisa, independente de retorno algum. Disso depende, né? A sanidade. Temos aí uma responsabilidade em torno disso. Depende da prática da caridade. E que sempre é importante nós estarmos nos mentalizando, nos conectando com os espíritos guias, protetores de Jesus Cristo, a Deus, o princípio de tudo, de todos, para nos estimular, nos dar força para continuarmos, né? Para não desanimarmos, porque muitas das vezes a gente passa por situações, vivencia algumas situações, a gente pode ficar um pouco desanimado em relação a isso, desgostoso com muitas coisas. Mas Jesus Cristo deixou muita coisa de lição para nós, de entendimento, de esclarecimento. E a prática da caridade é algo que nos aproxima do Criador. Sem dúvida alguma. É algo que nos aproxima das leis naturais. A verdadeira lei de justiça. Justiça divina.
que realmente a gente possa estar sendo estimulado a realizarmos todos os dias a prática da caridade na nossa vida, incorporarmos isso em nossa vida cada dia mais. Que Jesus Cristo, Deus, os Espíritos protetores, guia, estejam sempre conosco, nos abençoando. Dispensa-nos em paz. Obrigado pela oportunidade. Que assim seja.